Coisas que eu vi em relação a B2B que ficou super mecanizado, porque o pessoal entra, busca a palavra-chave, entra e já faz meio que... Parece que o ChatGPT fez todos os artigos, assim, tipo, não tem personalidade nenhuma. A gente na Venda Mais chamava isso de pimenta. Quando o artigo ou quando o vídeo vinha, tinha um toque assim que você reconhece. Poucas marcas têm essa característica forte de você olhar aquele material e dizer: esse material tem personalidade, eu sei quem que criou, eu bato o olho e já sei quem que é. Social selling, ele é uma técnica que ele permite que você converse diretamente com o decisor. Porque eu vejo que as empresas se preocupam pouco em gerar o próprio conteúdo e jogam esse conteúdo na mão da agência. E aí ele vem muito fragilizado, né? Porque não adianta, quem conhece, quem tem a verdade é a própria empresa, né? Como fazer para a empresa ser um gerador de conteúdo? Como estimular o cliente a ser um gerador de conteúdo? Como é que você sugere que as pessoas que estão nos ouvindo, os líderes que nos ouvem, se tornem geradores de conteúdo? Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um meu, seu, nosso podcast VM. Como sempre, tratando vendas muito a sério, mas de maneira descontraída e informal. Marcelo, sabe que outro dia eu repostei o pessoal andando de carro e ouvindo o nosso aqui, dizendo, aprendendo com o Raul e Marcelo. Eu falei, que legal, bacana, né? Voltamos àquela série, né? Porque tinha uma época que era na bicicleta com o Raul e com o Marcelo, na banheira com o Raul e com o Marcelo, agora no carro com o Raul e Marcelo. Isso é muito legal de ver a gente acompanhando. Então, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, lembre de curtir, de compartilhar e de comentar. Os comentários aqui para a gente valem ouro, nos ajudam muito a direcionar o programa, a pensar em novas coisas, a tirar dúvidas, isso é muito legal. Tá bom? E o assunto de hoje é um assunto que é bem interessante, vai rolar bem, né? A gente vai trazer uma convidada que é professora, que é especialista, que também faz, né, tipo entrevista e podcast, estava contando, né, das coisas que acontecem nos bastidores e que são as mais interessantes. Marcelo, sempre para a gente comentar, algum comentário antes da gente trazer a Fernanda, a nossa convidada? Cara, vamos falar de digital de novo, né? E agora digital com outro viés, que é a condução da Fernanda dentro desse processo digital. E hoje em dia, falar sobre digital é falar sobre o seu futuro, líder que está nos ouvindo, né? Sobre como você vai se posicionar no futuro, porque o futuro é muito digital e hoje a gente vai trazer mais uma vertente do digital para você ir equipando o seu cinto de utilidades aí, né? Conhecimento no digital que vai fazer de você um gestor que consegue transpor esse momento que a gente vive no mundo hoje de transformação digital. Então, esse vai ser um assunto bem interessante. E sabe que eu estava vendo o currículo aqui da Fernanda, ela tem certificação em Social Selling de 2017, quer dizer, tipo, uns 5 anos antes de virar modinha, já estava lá fazendo e mostrando, né? Hoje a Fernanda dá aula na Lemonade School, na GV, na SPM, e fala sempre de marketing digital. Tem vários cursos, foi para a Columbia, né? Tem um Master's Degree pela Chartered University, bem experiente e com bastante bagagem. Vamos trazer aqui a Fernanda Nascimento. Fernanda, super prazer em estar aqui com você, é CEO da StratLab também. Conte um pouquinho para a gente dessa tua jornada, para a gente começar. O que é a StratLab? O que faz o StratLab? Olá, Raul, alô, Marcelo, e alô, quem está assistindo a gente, né, ou ouvindo. Gente, eu estou bem contente de estar aqui, eu preciso falar isso antes de contar o que a gente faz aqui na StratLab. Faz bastante tempo que eu acompanho o Venda Mais, então estar aqui com vocês hoje é um passo bem importante para mim também, então obrigada pelo convite. E a StratLab é uma agência de marketing digital B2B, a gente não trabalha com B2C, né, e já para explicar a diferença, então, de B2B e B2C, quando a gente trabalha no B2C, a gente faz campanhas e iniciativas voltadas para o consumidor final. E quando a gente trabalha no B2B, a gente normalmente tem 2 profissionais negociando, um que vende e um que compra. Então, os 2 estão agindo em nome de suas próprias empresas. Então, é isso que a gente faz aqui. É meio... Não é novidade a gente fazer digital para o B2B, mas começou a se fortalecer todo esse arcabouço do B2B dentro do digital
a partir da pandemia, né? Isso se fortaleceu. Antes a gente tinha as tech fazendo B2B digital, mas hoje a gente já tem as indústrias, as consultorias, a gente tem, enfim, as empresas que têm um valor agregado muito alto nas suas vendas, que é uma característica, né, do universo B2B. Vendas de valor agregado alto, né? Então eu tenho um ticket maior, mas também tem um ciclo maior de vendas. É isso que a gente faz aqui, usa as estratégias para favorecer essas vendas complexas. Fernanda, imagino que vocês devem sofrer, né? Porque quando você faz o B2C, a agência já passa por uma pressão enorme, assim, porque o consumidor nem sempre reage na velocidade que o cliente precisa que reaja ou que espera que reaja. O B2B, então, é mais lento, o ciclo é mais longo ainda, né? Essa é uma reflexão bem importante, né? Esse ciclo longo deve ser aquele momento de silêncio entre vocês começarem a agir e os resultados começarem a vir. Quanto tempo demora para o resultado acontecer, Fernanda? Depende bastante, né, Marcelo? Cada universo digital tem um tempo diferente. Então, quando a gente vende software, ele tem um tempo, vamos supor, se ele é um software de licença de menor valor, ele é mais rápido. Quanto maior é o investimento, mais longo é o ciclo. Imagina, por exemplo, quando a gente tem uma venda de um número muito alto de licença, muito grande de licenças, né? Então, normalmente a gente tem mais pessoas sentadas à mesa negociando. Quando eu falo de maquinário, de indústria, por exemplo, isso ainda é mais complexo, porque eu não trago só uma pessoa na negociação. Eu incremento. Então, se eu vou comprar uma máquina para minha fábrica, por exemplo, eu tenho normalmente o gerente da fábrica ou o diretor da fábrica, eu tenho o diretor e gerente de manutenção, eu tenho o pessoal de compras, eu tenho o pessoal, muitas vezes, de desenvolvimento de produto, porque esse maquinário ele vai ter um impacto, né, dentro da cadeia de desenvolvimento e, dependendo do valor, eu ainda trago até o primeiro líder, a primeira líder para essa decisão. Então, também tem essa característica. Quanto mais pessoas envolvidas na negociação, maior é o meu ciclo. E isso normalmente se dá com vendas de maior valor. E Fernanda, uma das coisas que eu tenho visto é que estão falando de social selling para grupos, certo? Então, e hoje isso passa muito por criação de conteúdo. Então, eu tenho que ter conteúdo. A questão é que, para mim, duas coisas começam a acontecer. Coisas que eu vi em relação a B2B que ficou super mecanizado, porque o pessoal entra, busca a palavra-chave, entra e já faz meio que... Parece que o ChatGPT fez todos os artigos, assim, não tem personalidade nenhuma. A gente, na Venda Mais, chamava isso de pimenta. Quando o artigo ou quando o vídeo vinha e tinha um toque assim que você reconhece. Poucas marcas têm essa característica forte de você olhar aquele material e dizer... Espera aí, esse material tem personalidade, eu sei quem que criou, eu bato o olho e já sei quem que é, porque parece que foi um comitê que criou, e aí, então, o comitê mata qualquer coisa que tiver um pouquinho mais de personalidade. Então, para mim, a primeira pergunta seria essa. E segunda é, como que eu gerencio a complexidade depois de ter criação de conteúdo e de estar falando com diversos tipos de público? Eu posso estar falando com o CEO, com a CEO, posso estar falando com o diretor, com a diretora, posso estar falando com o financeiro que aprova, posso estar falando com o usuário lá atrás, com um comprador profissional, quer dizer, eu tenho aí todo um escopo, né? Dentro da empresa, eu estou vendendo para um grupo, cada um tem interesses diferentes, então... Primeira coisa que eu queria que você comentasse, essa questão da personalidade, que fica tudo meio que parece que pasteurizado, né? Como que eu transmito uma personalidade, uma emoção, um posicionamento no que eu faço, e depois como que eu gerencio a complexidade de falar com mais de uma pessoa dentro do mesmo cliente. Duas perguntas muito boas. Raul, eu vou dividir, eu vou fatiar a resposta. Então, eu vou começar falando... Até para responder a sua primeira provocação, eu vou começar falando o que faz, então, um bom social selling. O social selling, ele é uma técnica que ele permite que você converse diretamente com o decisor. Então, isso acho que é o maior benefício do social selling. Então, vamos pensar que se antes eu conversava primeiro com o analista para subir para o coordenador, para depois falar com o gerente, pessoas todas que estão envolvidas na decisão, até chegar a quem assina o contrato, hoje eu consigo, através das redes digitais, falar com quem assina o contrato diretamente. Mas, então eu preciso achar quem é essa pessoa, eu preciso entender
qual é o comitê de compras dessa empresa. Então, não só quem decide, mas também quem influencia. O LinkedIn, ele entende que hoje a gente tem mais ou menos de 5 a 11 pessoas dentro de uma empresa envolvidas no processo de decisão. Então, olha só, tanto de gente que tem que saber quem eu sou e que eu vou ter que convencer. Convencer não é uma palavra que eu gosto muito, mas com quem eu vou ter que argumentar para que eles entendam que a minha é a melhor solução. E o segundo tópico que eu vou trazer aqui para vocês é, ok, descobrir quem é essa pessoa. O que eu tenho que entregar para ela, né? O que ela tem que enxergar em mim para ela querer conversar comigo? Porque a gente é abordado por um monte dessas mensagens frias, chatas, esse conteúdo pasteurizado que você falou nas redes sociais. Então, eu preciso ser muito interessante para que essa pessoa me escute. Eu gosto muito de uma frase da Bia Granja que ela fala assim, que conteúdo é commodity. E todo mundo faz conteúdo hoje, qualquer um faz conteúdo. Antes ele era um privilégio dos grandes influenciadores, dos grandes executivos. E hoje não, né? Todo mundo está produzindo conteúdo. Então eu tenho que fazer com que esse conteúdo se destaque, né? Para que a pessoa me escute. Precisa ser muito focado nessa pessoa. Ninguém vai para as redes sociais para ver o outro. Cada um de nós vai por motivos próprios para as redes sociais. Cada um de nós tem os próprios interesses. E eu preciso descobrir isso para começar a produção desse conteúdo. Na verdade, eu vejo esse desafio que o Raul falou com muita importância, porque eu vejo que as empresas se preocupam pouco em gerar o próprio conteúdo e jogam esse conteúdo na mão da agência. E aí ele vem muito fragilizado, né? Porque não adianta, quem conhece, quem tem a verdade é a própria empresa, né? Como fazer para a empresa ser um gerador de conteúdo? Como estimular o cliente a ser um gerador de conteúdo? Como é que você sugere que as pessoas que estão nos ouvindo, os líderes que nos ouvem, se tornem geradores de conteúdo, para que ajudem a agência a fazer essa comunicação acontecer lá para o cliente final? Bom, esse é um desafio que a gente tem. Dá para fazer conteúdo com personalidade? Dá. Mas é bem importante, então, 3 coisas agora. Eu ia falar de 2, mas agora eu incluí mais uma. Primeiro, eu preciso saber o que o outro, a pessoa com quem eu quero conversar, está consumindo. Não é sobre o meu interesse, é sobre o interesse dele, porque ele está consumindo o que é importante, o que tem a ver com seus dilemas, com seu dia a dia, com seus desafios. Às vezes é sobre liderança, dependendo do cargo, às vezes é sobre tecnologia, às vezes é sobre como resolver problemas, às vezes é sobre como se recolocar. E todas essas possibilidades, elas me dão a chance de começar conversas com o interlocutor que eu quero, para que depois eu seja como se ele autorizasse a que eu fale de mim mesmo, né? Então, esse é o primeiro passo, entender o que o outro consome. Como a gente entende o que o outro consome? Com tecnologia, com a escuta, né, através das ferramentas e com observação. Então, todos os dias eu entro e observo os meus principais prospects, mesmo que as ferramentas me deem muita informação sobre o que eles estão consumindo, porque eu preciso entender o que eles querem. Olha, quando eu falo eu vou fazer uma provocação aqui. Você está confiando que tudo que você tem que fazer vem da agência? Está confiando que tudo que tem que cair no seu colo vem da equipe de SDRs, por exemplo, né? Ou enfim, do vendedor interno? Essa compreensão de quem é o seu público, ela é um ativo para o executivo de vendas, para o CEO, para o diretor. É como se eu me empoderasse da minha rede. Quanto mais eu conheço a minha rede, mais eu sou influente sobre ela. E aí, o segundo passo, entendendo o que essa rede quer consumir, eu preciso fazer analogias com a minha própria história, né? O que eu efetivamente tenho para entregar, senão eu sou uma fraude. Então, eu tenho que me preparar para entregar esse conteúdo e tenho que buscar na minha história fatos que avalizem que eu sou, de fato, um especialista naquilo, né? Naquele tema. Claro que é importante também a gente trazer dados externos. Toda vez que a gente dá uma opinião nossa nas redes, a gente meio que se coloca em exposição. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está em um mercado absolutamente polarizado, né? Ou parece que tudo é 50-50. Metade da audiência acredita numa coisa e metade na outra. Então, é muito importante que a gente traga estudos, informações que sejam factíveis, que tenham fonte segura, para que a gente embase as nossas opiniões. Então,
o tema que o cliente quer escutar, mais a opinião técnica de alguma fonte segura que me ateste, mais a minha história, mostrando que eu sou um especialista, esse, para mim, é o joguinho, sabe, mais certeiro. É a fórmula mais precisa para a gente produzir um conteúdo que tenha personalidade. E sabe que eu estava pensando num cliente nosso que uma vez ficou questionando, porque ele disse, mas eu não gosto muito de aparecer, Raul, sabe? Eu me sinto meio envergonhado, por que as pessoas vão falar dentro da minha empresa e tal. E começou uma questão meio complicada de ele tentar justificar mentalmente. Tinha algumas travas, eu acho, inclusive emocionais. Eu acho que as pessoas, né, quando liga a câmera, parece que não sei exatamente o que acontece. E ele começou a dizer, mas eu não tenho câmera, eu não tenho luz, eu não tenho estúdio. E eu falei, eu me lembro que eu peguei, tirei o celular e apertei o botão e disse, grava aqui para mim um vídeo para a tua equipe agora, de 1 minuto. Pronto, não sei o que. Então ele se sentiu à vontade. E aí, quando a gente terminou, eu falei, você entende que esse celular aqui tem mais qualidade do que qualquer coisa, que você não precisa muito mais do que isso, porque o pessoal começa a complicar. Porque uma coisa que eu tenho notado, a gente já passou por isso, a gente também, por exemplo, tem agência, mas quando a gente tem reunião com a agência, por exemplo, quando a gente está com clientes e o cliente está com a agência dele, a gente está participando também, é muito diferente você notar quando o CEO ou o diretor comercial, né, chega e brifa a agência e diz, vamos falar sobre isso, porque isso que está acontecendo, isso que está... E pega, por exemplo, entra no... Quais são as principais reclamações? O que os clientes têm comentado? Quais são os testemunhais, depoimentos que a gente tem? Quer dizer, são assuntos assim que estão borbulhando no dia a dia, aconteceu um lançamento de produto, etc. Mas você vê o pessoal empolgado falando, né? Porque a agência não consegue ter essa proximidade, a agência precisa ser, né, alimentada de certa maneira, ela vai colocar alguma coisa, vai depois trazer um analytics e tal, então, esse post bombou, esse vídeo aqui não foi muito bem, quando você faz esse tipo de coisa aparece, mas é legal, é um contra-briefing, mas eu vejo que quando a empresa, o primeiro B, né, porque depois tem o segundo B, né? Então o B2B. Nesse B sabe exatamente o que precisa comunicar, porque senão o que eu vejo é que às vezes chega para a agência e diz sobre o que eu falo. E a agência pode fazer uma lista, quer dizer, existe um padrão, existe uma sequência, mas eu vejo que funciona melhor quando você já está super conectado, quando aquele diretor que volta de uma feira e diz, gente, eu vi 3 coisas super interessantes, sabe? Tipo, liga, né? Você começa a ver que a pessoa está querendo falar, está precisando falar. E esse nosso cliente foi muito legal, porque ele começou internamente, começou mandando recados para a equipe e depois acabou evoluindo para trazer clientes, para vir uma coisa muito maior. Que é outra coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente pode falar, que é como envolver outras pessoas no conteúdo, né? Porque os clientes são muito legais, a equipe é muito legal, às vezes você tem um processo que é bacana de você, né? Então, N coisas legais que podem ser feitas, mas não é aquele ficar parado, tipo, pronto, contratei uma agência, vai fazer 3 posts, e um artigo por semana e pronto, certo? Depois vai me dar um relatório e digo, não, nós estamos aproveitando nem 5% do potencial. Então fala um pouquinho mais sobre isso, Fernanda. Então, é porque também as pessoas, acho que elas têm a ideia que a gente precisa falar com muita gente para a gente ter resultado. E isso pode ser até no B2C, mas quanto maior o valor do meu ticket médio, mais qualificado é o meu público. Porque assim, se eu vou fazer uma venda, por exemplo, de um equipamento de milhões, inevitavelmente eu sei quem são as primeiras 3 pessoas que têm o poder de decisão ali. E aí esse universo ele é menor. Eu não preciso falar com 1000 pessoas para fazer uma venda. Isso é para quando a gente fala de valores mais baixos, né? Que a gente chama de... que são as campanhas de automação que normalmente as agências fazem. E a gente também faz aqui. Não estou falando que é ruim, não. Mas tem um núcleo pequenininho que eu estou falando... vou falar para você que talvez você precise fazer 1, 2, 3 vendas no mês para você ter um valor muito bom e para você ter um resultado impactante. E você não pode falar com 1000 pessoas para ter 3 vendas muito grandes no mês. Você precisa falar com 10 pessoas. Então, isso tem que ser altamente qualificado. Quanto mais esse gestor, né, ou essa gestora, essa executiva que são as pessoas que vão fazer a abordagem ou que vão estar presentes na negociação com esse decisor, elas estiverem envolvidas no projeto, melhor. E a agência ela tem um papel fundamental nisso, porque ela precisa
estar presente. Então, aqui é muito comum que a gente cobre as pessoas, fala assim, olha, você não pode deixar isso passar, olha o nosso timing, né? Então, tem um processo aqui, por exemplo, no StratLab que a gente faz, que é de, a cada 3 dias, né, dependendo da urgência, a gente manda um reminder para o cliente, olha, tá ficando, aquilo que a gente fez está ficando velho, olha, a gente está muito próximo do dia em que vai acontecer esse evento, a gente está muito próximo da decisão do cliente, precisamos, então, a gente precisa estar junto o tempo todo, entendendo quais são os times que o nosso cliente tem, né? Então, o cliente da agência tem, para que esse processo ele se conclua, né? Então, é bem importante, mas é muito, muito relevante que esse executivo esteja junto. Uma coisa que tem de bom é que conforme os resultados vêm, o executivo ele se torna não só mais presente no dia a dia, ele vai se empolgando, ele gosta, os resultados são muito visíveis, né? Eles são muito perceptíveis. E eles não são necessariamente na rede social. Eles vêm por WhatsApp, eles vêm numa reunião que ele estava na reunião e alguém comentou sobre o conteúdo que ele fez, pergunta sobre algum aspecto que ele considerou relevante no conteúdo. E conforme isso vai acontecendo, os executivos eles vão se engajando, eles não só estimulam outros membros da equipe, quanto maior a presença dos principais líderes, maior a presença da equipe também, porque a equipe se motiva, também quer um resultado importante, né? E mais a gente transforma isso efetivamente em vendas. Se você perguntar assim para mim, Raul, se a gente consegue ver o ROI desse trabalho, eu vou te responder que sim, e o ROI é muito alto. Claro que tem todo um conjunto que favorece, né? Eu tenho os meus principais líderes presentes, eu tenho maior compreensão dos processos, eu tenho apoio não só da agência, mas do time de marketing. É muito relevante que o time de marketing entre junto com o time de vendas nesse processo, porque marketing tem habilidades que eu não espero que o vendedor tenha. Então, a gente precisa trazer o time de marketing com as suas habilidades para fazer esse apoio. Né? Assim como o vendedor muitas vezes tem o feedback que o time de marketing precisa para construir um conteúdo novo, por exemplo, ou um processo novo, e o time de marketing sozinho não consegue enxergar. Então, essa união, ela é essencial, tá? Enfim, resultados a gente consegue ler bastante, porque se tem uma coisa que o digital permite são dashboards e resultados, então ele é um processo muito favorável, gostoso de participar, porque ele não tem respostas tão rápidas, justamente porque os ciclos mais longos, mas eu vou contar uma coisa para vocês, para a gente até finalizar aqui a minha resposta. Tem uma regra que eu gosto muito, que é a regra 95.5, que ela fala o quê? De todo o seu universo que pode decidir pela compra da sua solução neste momento, né, de todo o universo que pode comprar nesse momento de você, 5% estão prontos e 95% não estão. Isso significa que 95% ainda estão em processo de deliberação, esperando o momento certo da decisão, ainda não tiveram alguma aprovação externa, por exemplo, quando a gente fala de multinacional, e os outros 5% estão lá, olha, já tenho aqui, estou com a caneta para assinar o cheque. Se você faz conteúdo o tempo todo só para conversar com esses 5%, você está deixando de nutrir uma relação que logo mais ali, ó, daqui a alguns meses, pode já estar pronta, então, para bater o martelo. É muito importante que você não abandone esses 95%. Então, você precisa de conteúdo de nutrição. Continuar falando sobre os problemas que ele tem, mesmo que não sejam os problemas que você resolve. Porque a pessoa está, enquanto ela não decide, ela está consumindo, tentando entender como ela lida com a geração Z, tentando entender quais são os próximos passos da inteligência artificial generativa. Tem um monte de coisas passando na cabeça desse decisor, né? E, normalmente, as empresas só fazem mensagem focada nas suas próprias soluções. Então, fica naquela martelação, né, chata da comunicação de venda, da comunicação da oferta, falando do quanto a gente é bom, o quanto a gente é sensacional, o quanto a gente resolve a vida alheia. Mas o cliente, na grande maioria das vezes, não quer escutar sobre isso. Então, entender e você montar o seu conteúdo, conseguindo separar os mais próximos da decisão de quem ainda está na deliberação, é essencial para que você tenha uma estratégia de conteúdo eficiente. Fernanda, quais são os pilares da social selling?
Bom, dependendo do especialista, ele vai te falar do que ele acredita mais. Eu vou falar do que eu acredito mais. Um perfil autêntico, né? Aliás, eu acabei nem respondendo sobre isso, mas vocês falaram de autenticidade. Autenticidade é relevante demais quando a gente faz a formação de um perfil, mas um perfil autêntico e interessante. Se eu não for interessante, eu posso abordar o LinkedIn inteiro, mas as pessoas não vão aceitar o meu convite. Depois é entender quem é a pessoa certa dentro do processo de decisão, né? Tanto decisor quanto influenciador, para que você se comunique com essa pessoa, porque o social selling, ele faz abordagens ativas, ele é outbound, né? Eu vou até o cliente. Vou fazer um parêntese aqui, nesse segundo. Mesmo que o decisor, né, você encontre a pessoa que é o decisor, se ela não tem um perfil preenchido no LinkedIn, se ela não tem foto no perfil, vou falar para você que a chance da sua conversão ser positiva é mínima, porque não é uma pessoa que está no jogo do LinkedIn. Então é melhor nessa hora eu achar outras pessoas que estão no jogo, tem um perfil ativo, que postem conteúdo. Essa pessoa, mesmo que ela não seja a pessoa que vai assinar o contrato, ela possivelmente é a melhor pessoa para eu começar a minha abordagem. E depois fazer uma mensagem certa, né? Me comunicar com essa pessoa através do que ela gosta, do que ela confia, do que ela procura, do que interessa para ela. Não adianta ter um perfil forte, encontrar a pessoa certa e mandar oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou da Stratilab, uma agência sensacional que vai resolver todos os seus problemas. Essa pessoa está cansada de receber essa mensagenzinha copy-paste. Ela não vai te retornar. E, por fim, processo. Porque não adianta a gente ficar mandando um monte de primeiras mensagens sem voltar e entender se o cliente respondeu, se ele não respondeu, por que ele não respondeu? Qual pode ser uma próxima mensagem para que ele volte a conversar comigo? Porque a maioria dos clientes não responde à primeira mensagem. Então, eu preciso de processo para eu entender como são as taxas de conversão minha de passo a passo, por exemplo, quantas pessoas eu mandei mensagem, quantas responderam na primeira abordagem, quantas responderam na segunda abordagem, quantas responderam na terceira abordagem, qual dessas abordagens virou mais facilmente uma reunião fora da internet, dessas reuniões que eu fiz fora da internet, quantas viraram uma proposta, quantas converteram. É importante eu entender esse funil para eu poder melhorar cada uma dessas fases. Não, você sabe que agora é outro caso, né? Na Black Friday, agora eu vi, né? Nós passamos a Black Friday há algum tempo, né? Vocês que estão nos ouvindo, e eu vi o seguinte: muitas empresas comunicam com o cliente na Black Friday. Só que as que comunicam só na Black Friday, elas claramente não conectam, né? Então, assim, todo mundo recebeu milhões de mensagens, milhões de e-mails, milhões de tudo, certo? Só que as empresas que naturalmente têm frequência de contato com a gente, é muito mais sedutor você falar, eu quero ver o que esse cara tem aqui na Black Friday. As outras que aparecem só naquele momento pontual, elas despertam um interesse muito pequeno. O que eu vejo é que essa estratégia de constância de comunicação, uma hora o cliente ele se decide e ele vai se decidir por uma empresa que está mais próxima dele o tempo todo, do que numa empresa que esporadicamente comunica com ele, né? Como que essa frequência que você percebe, Fernanda, para fazer, enfim, ter uma conexão com o cliente? Tem uma lógica disso ou é meio cada empresa, cada caso é um caso? As empresas usam frequências diferentes, né? O que eu posso falar para vocês é que pela experiência da gente, por exemplo, um timing bom para o executivo se posicionar, por exemplo, fazer conteúdo nas redes, é no mínimo uma vez por semana e acho que no máximo 2 vezes por semana. Mais que isso, também a gente meio que deflagra que tem alguém ajudando. Não tem nenhum problema, tá? A gente trabalhar com ghostwriting. Pelo contrário, o bom ghostwriting, ele traz resultados sensacionais. Mas ninguém quer falar que... Eu não quero contar que tem alguém que escreve para mim, né? Então, a gente também, nas redes, ou 1 ou 2 vezes por semana, às vezes semana um post, outra semana que tem um evento, 2 posts. Isso é bastante comum e eu acho que mantém o algoritmo, né, acelerado ali para fazer todo o trabalho que ele pode fazer por nós. Tem uma parte que a gente faz, uma parte que o algoritmo faz. Quando a gente fala de mensagem por WhatsApp, por e-mail no B2B, não estou falando de B2C, mas no B2B, eu acho que a gente gosta aqui de usar o e-mail 1 vez por mês. A gente tem taxas de conversão melhores quando a gente manda uma mensagem por mês, né? Um e-mail por mês.
E no WhatsApp também, máximo uma vez por semana, porque o WhatsApp é muito pessoal, porque muita mensagem faz com que a pessoa se incomode, né? E lembrando que a gente está falando de pessoas que recebem uma quantidade muito alta de mensagens, até porque dentro do desespero da gente de fazer resultado, a gente começou a usar muito robô, né? Acho que vocês falaram da inteligência artificial, do ChatGPT fazendo conteúdo, que não é bom e de fato não é bom, pode ajudar a fazer o conteúdo, mas só o conteúdo do ChatGPT ele tem um engajamento diferenciado, mas também robôs que fazem abordagem nas redes sociais, eles meio que estragam o trabalho de social selling dos outros e da gente, né? Porque quando eu faço, eu estrago a minha rede e ainda faço com que o decisor se incomode também quando ele recebe a minha, mesmo que ela seja uma mensagem muito boa, porque ele está cansado de receber repetidamente mensagens ruins. Então, uma vez por mês, por e-mail, a gente consegue umas taxas de abertura bem interessantes, bem mais de 30%, que já é 30% já é uma conversão boa, e o WhatsApp, no máximo uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana nas redes. Interessante. Eu queria abordar um outro assunto agora que eu sei que você fala também, que é autoridade, que é thought leadership. Porque, inclusive, Marcelo e eu, a gente sente isso o tempo inteiro quando a gente está numa reunião, tem um peso maior, né? As pessoas nos veem, já assistiram uma palestra nossa, subir no palco, por exemplo, ajuda muito, né? Então, a gente tem amigos nossos que são basicamente o melhor vendedor da empresa, é ele quando ele sobe no palco, por exemplo, né? Então, o fato de você escrever, quando o cliente reconhece teu nome, quando ele se identifica, ele ou ela se identifica com uma ideia sua, né? Então acho que a facilitar muito o processo da venda, aumenta a confiança, porque muitas vezes numa situação B2B você vai estar dando uma recomendação, que é importante, né? A pessoa às vezes vai estar mudando a forma como ela compra, como ela pensa, como ela faz algumas coisas, né? Principalmente, por exemplo, se você está numa concorrência ou já tem um outro concorrente teu já que está atendendo e você está tentando entrar, ou se o cliente nunca comprou na vida, você precisa convencer de que, né, fazer esse movimento. Mas essa questão de construção de autoridade, primeiro, leva tempo, segundo, eu acho que precisa de consistência. Eu acho que, no fundo, é meio que uma soma de tudo que a gente falou até agora, né? Porque precisa ser diferente, não pode ser igual a todo mundo. Eu preciso ter um planejamento, eu preciso saber exatamente com quem eu estou falando. Então, vamos terminar o podcast hoje falando sobre construção de autoridade. O que você fala sobre isso? O que você diria para quem quer se posicionar melhor, quem quer ser percebido como, né, esse líder de pensamento? Eu gosto muito do termo thought leadership, né? Mas tipo, o cliente vê em você uma referência, essa autoridade, e você transmitir segurança antes de ter entrado numa sala, porque a cliente já te conhece, já tem uma referência, já tem inclusive às vezes uma conexão, né? Quem nos assiste muito, Marcelo e eu, tem gente que nunca nos encontrou pessoalmente, mas quando nos encontra, parece que conhece a gente, porque, né, a gente já fez podcast de viagem, já fez podcast da vida, já foi em feira, fala dos filhos, não sei o quê, cara, encontra a gente e diz, cara, eu confio em vocês, eu conheço vocês, né? E isso não é do dia para a noite, porque eu vejo que às vezes as pessoas querem tentar acelerar isso e fica um turbinado artificial que, para mim, não é muito bom, sabe? Tipo, você está tentando acelerar esse processo de construção de autoridade, para mim ele soa falso. Entendo que em alguns momentos precise, né? Tipo, essa acelerada, essa força inicial, mas vamos terminar falando sobre isso. Como é que constrói autoridade? Acho que tem uma questão que ela é bem relevante também no universo B2B, que a gente saiu de relações que eu chamo de camaradagem do vendedor com o cliente, né? Que é quando o cliente chegava para bater a meta, o vendedor no final do mês ligava para o cliente e falava, putz, faltam só 15 mil para fechar minha meta, me dá uma ajuda aí. E que isso é muito mais difícil hoje, né? Então, que tinha essa coisa muito da amizade, a gente saiu dessa relação para uma relação de trusted advisor, né? Eu quero comprar de quem vai ficar do meu lado, de quem sabe o que me dizer na hora que eu preciso de uma ajuda.
de quem vai sentar comigo e resolver o que eu preciso resolver. É a pessoa que tem a resposta, talvez ela não tenha a resposta certa, mas que ela me ajude a pensar, a encontrar soluções que eu não encontrei ainda para mim. Porque cada vez mais os executivos, eles têm se deparado com o operacional também, né? A gente enxuga os times e sobra mais operação. Nosso dia está super turbulento, é muita informação, eu não sei separar o que é informação boa, o que é informação não tão boa, né? Muito conteúdo, como é que eu faço curadoria disso? Então, uma das oportunidades que a gente tem é ser o curador desse tanto de informação para o cliente da gente, dentro dos temas que fazem sentido para o nosso cliente e que ele gosta de consumir, que é uma coisa que a gente já falou aqui, e dessa forma é meio como se a gente separasse o que é bom, o que interessa para aquele grupo especificamente, e conforme a gente vai conversando e postando esse conteúdo, nós, como profissionais, vamos nos tornando, então, esse influenciador. Lembrando aqui, gente, que para você ser um influenciador, você precisa ter o reconhecimento da sua audiência, né? Mesmo que você seja muito famoso, se você não engaja essa audiência no conteúdo, você não é um influenciador, porque simplesmente sua audiência não te lê, não escuta o que você fala. Então, quando o cliente tem o poder, então, de contratar um serviço, ele é um serviço que ele é prestado por mim, por exemplo, então ele me usa como esse Trusted Advisor. Vou trazer alguém para perto que vai ser muito mais do que um fornecedor de solução. Eu gosto também sempre de lembrar que hoje em dia, com tanta tecnologia, as soluções, elas são cada vez mais próximas, né? Os diferenciais são cada vez menores. E aí, as pessoas que fazem a empresa, elas se tornam o diferencial nas negociações muitas vezes, né? O que o cliente quer é comprar, mais do que tudo, nesse universo corporativo, né, B2B que a gente trabalha, confiança. A confiança de que vai ser entregue, o que a gente combinou, a confiança de que não vai dar problema, a confiança de que se der problema, eu tenho alguém para me ajudar e não vou ser abandonado no meio do caminho. Porque quando um executivo ele compra uma solução, ele faz a negociação, ele também se expõe internamente. E o que esse executivo quer? Ele quer elogio, ele quer reconhecimento, ele quer que falem que a decisão que ele tomou foi ótima para os resultados da empresa. Então, é esse papel que o influenciador corporativo deve ter, né? Que o thought leader deve ter. Ele é a pessoa que se torna quem traz a boa nova, a tendência, a informação correta para o mercado, e dessa forma ele se torna um Trusted Advisor. Vou fazer também aqui uma observação, que é a seguinte: normalmente nas redes, CEO se conecta a CEO, diretor se conecta a diretor, gerente se conecta a gerente. E nós temos uma audiência que muitas vezes a nossa rede de conexões ela é composta por mais profissionais parecidos conosco. Por quê? Porque eu fiz um monte de curso de marketing digital, fiz um monte de curso de marketing, fiz um monte de curso de estratégia ao longo da minha vida, sempre trabalhei nos departamentos de marketing. O que eu tenho, então, como conexão? Pessoas que têm um perfil mais parecido com o meu. Então, quando um diretor financeiro se conecta a outro diretor financeiro, ele não só tem a chance de ser essa pessoa da mesma área, que tem as respostas que o diretor financeiro do outro lado precisa, como as conexões desse diretor financeiro que está do lado de lá, elas também podem passar a seguir o influenciador justamente por causa do engajamento dos seus colegas. Então, é como se não só a gente fizesse, a gente atingisse as pessoas que já estão conectadas com a gente, mas também todas as outras pessoas que estão conectadas a esse influenciado. Perfeito. Perfeito. E você sabe que isso é super relevante, porque você vê, inclusive, que acaba tocando tudo que a gente faz. O tipo de conteúdo, a frequência, a forma, o tom, o assunto, né? Tudo isso está conectado. Marcelo, comentários aqui? Não, eu acho que é isso. Dicas super importantes que a Fernanda passou para a nossa audiência, né? De frequência, né? Nesse mundo onde parece que o cara tem que falar o tempo inteiro e, de repente, ele pode falar menos e com mais eficiência. Porque tem uma saturação de informação também sendo despejada nas redes o tempo todo. Então, eu gostei muito disso. Acho que a Fernanda deu algumas dicas muito práticas, né, para quem está nos ouvindo e para nós mesmos, né, para a gente utilizar no nosso relacionamento com o cliente. E você veja a complexidade que é isso, né? A complexidade que é gerenciar esse processo, que é administrar esse processo.
E hoje em dia, ter venda sem ter esse processo é muito delicado, exige um esforço muito grande. Você vai ter que investir mais, muitas vezes, no volume da força de equipe, sendo que você poderia equilibrar seus investimentos numa venda social, no social selling, você pode investir na equipe, você pode investir em várias frentes, porque senão, se uma delas não funcionar, você está perdido. Ô, Fernanda, a pergunta aqui minha para terminar rapidinho, e aí depois você pode comentar os finais, mas é uma dúvida que sempre surge. Você acha que o social selling é só para o top da empresa? Então, sou CEO, diretor comercial. Você acha que os próprios vendedores, os gerentes deveriam estar fazendo? E se você acha que tem mais gente dentro da estrutura deveria estar fazendo, como é que a empresa controla esse processo todo para que não vire bagunça? Boa pergunta de novo, Raul. Eu acho que é o que eu falei para vocês. Normalmente, as pessoas se conectam com seus similares. Até porque, se eu tenho um cargo, eu recebo muitos convites de pessoa com cargo inferior ao meu, eu já imagino que as pessoas ou vêm vender para mim ou elas vêm pedir emprego. Então, eu sou mais receptivo para as pessoas que têm cargos iguais aos meus ou acima dos meus. Mas olha que interessante, quando a gente faz o trabalho de marketing nas empresas, normalmente, vou fazer lá a página da empresa no LinkedIn. Eu tenho que escolher, eu não consigo falar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo falar com o diretor financeiro, o diretor de manutenção, estava falando da máquina, né? O diretor de manutenção, o diretor de engenharia, o CEO e o diretor de produção. Eu não consigo falar com todo mundo, porque as mensagens para cada um, elas têm que ser muito personalizadas, né? Cada um desses executivos ou cada uma dessas posições tem dilemas que são muito particulares. Então, eu tenho que fazer na página da empresa, eu tenho que fazer uma comunicação um pouco mais generalizada, né? Um pouco mais institucional. Só que quando eu consigo trabalhar o meu diretor financeiro, o meu diretor de manutenção, o meu diretor de produção, enfim, né? Para conversar com cada um dos interlocutores que estão sentados, que vão estar sentados à mesa na hora da negociação, eu consigo fazer uma capilaridade maior da minha mensagem com personalização. Então, eu divido essa comunicação. Vou falar para você, só diretor? Não. Gerente também, vendedor também. E tem até uma outra possibilidade, que é, por exemplo, com o trabalho de social selling, ao invés de eu vender, eu atrair talentos. O mesmo trabalhinho, a mesma estratégia que a gente usa para social selling, eu posso atrair talentos. Então, vamos tomar como exemplo uma empresa de tecnologia. Quando ela quer atrair um desenvolvedor, talvez a melhor pessoa para conversar com outro desenvolvedor seja o desenvolvedor que hoje é colaborador e é ativo, né, na minha empresa. Então, todas as pessoas podem se posicionar. Isso é bom para cada uma delas, não é prejudicial para a empresa de forma nenhuma. Às vezes as pessoas falam, mas todo mundo vai ficar exposto e isso pode deixar um risco para a gente. O risco sempre tem, as pessoas não precisam se posicionar para a gente estar sujeito a ter um talento contratado por uma outra empresa, enfim. Mas quanto mais pessoas eu tenho que têm visibilidade, mais elas melhoram a carreira delas, mais eu melhoro a visibilidade da minha empresa, porque a minha empresa é o somatório dos meus CPFs, né? O meu CNPJ é o somatório dos meus CPFs. Então, mais pessoas conversando com interlocutores de outras áreas eu tenho. Isso é bom para imagem, para brand awareness, isso é bom para vender, isso é bom para atrair talentos. Então, claro que eu preciso, quanto mais estratégias dedicadas eu tiver, maior eficiência, até porque eu quero medir resultado disso tudo que eu estou fazendo. Mas é bom para o colaborador e é bom para a empresa quando qualquer que seja a posição desse colaborador, ele se posiciona. Perfeito, perfeito. E, na verdade, a gente está falando de foco e de estratégia aqui, né? Como você falou, a gente está medindo resultados, tem um direcionamento, tem um alinhamento. Imagine que existe, né? Tipo, se a gente for fazer, vamos fazer desse jeito. E aí todo mundo está fazendo do mesmo jeito e depois coloca a sua pimentinha pessoal. Muito bem, legal, pessoal. Muito obrigado aqui, Fernanda, de novo, por aceitar nosso convite. Muito legal o tema, muita coisa boa aí para fazer. Você que está nos vendo, nos ouvindo, comente, compartilhe. Outro assunto interessante, né? A gente sempre fala, não é, às vezes não precisa ficar ouvindo sozinho, assistindo sozinho, assiste em grupo, debate em grupo. Como que nós estamos fazendo isso? Será que a gente está fazendo tudo isso que a Fernanda falou que é para fazer? Não, tipo, vamos nos aprofundar, é muita oportunidade que tem. E, de novo, esse último tema, que para nós é muito próximo, de você se posicionar como trusted advisor, né? Como uma pessoa que recomenda com confiança,
né, um conselheiro confiável, vamos chamar assim, isso aí, conselheiro confiável, vamos, né, usar essa transformação. Você ser um conselheiro confiável do cliente ou da cliente, nossa, é super poderoso e claramente cria um espaço que é uma vantagem competitiva, né? Pode ser um diferencial estratégico, tipo, você trabalhar mais isso. E é interessante notar que quanto mais tecnologia existe, mais esse trusted advisor, mais a confiança pessoal no ser humano se fortalece e mais diferenciar. Então, muito legal. Obrigado, Fernanda, por trazer o tema. Obrigado por nos esclarecer as dúvidas, por, né, dar essas dicas. Comentários finais antes da gente desconectar? Algo que você gostaria de deixar como recado final para quem está nos vendo ou ouvindo? O que eu vou falar para vocês é comece agora. Comece agora se você não está trabalhando, porque no digital tudo é muito rápido, né? A gente sempre brinca que a gente nunca sabe o que a gente vai vender em 2025. A gente tem uma ideia do que a gente vai vender ao longo de 2024, algumas são certas, outras provavelmente elas não vão dar certo. E em 2025 a gente já vai ter novas estratégias. Então, aproveita agora, porque as taxas de conversão são altas. Então, corre aí, faz essa thought leadership da sua empresa, bota o social selling para funcionar, aproveita 2024 e fica de olho, porque em 2025 as coisas se renovam. Raul, Marcelo, só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, terminamos aqui então a entrevista com a Fernanda Nascimento. Ela é CEO da StratLab, uma agência especializada em social selling para B2B. Muito legal o teu trabalho, parabéns, Fernanda, por tudo que está fazendo. Para você que está nos assistindo ou ouvindo, lembre de curtir, de compartilhar e de comentar. Lembre de mandar sugestões. Fale se você já está fazendo isso. Se você tem alguma dúvida, a gente responde todas, olha todas. E lembre de levar a gente para a banheira, para a bicicleta, para a academia. Não, né? Tipo, vendas pode ser descontraído. Aproveita, né, o trabalho. A pessoa sai para a caminhada, leva podcast VM junto com você. Tá bom? Grande abraço, obrigado e até o próximo podcast. Tchau.